Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Loucos por Varejo, aquele programa que você acompanha, você sabe que tem sempre uma boa conversa, um bom bate-papo, um alinhamento de alto nível. Então você que já é inscrito, curta, compartilhe, anuncie para o pessoal os novos episódios, esteja sempre compartilhando com a gente as informações, os desejos, as vontades de escutar algum tema importante do varejo. Sabe que esse episódio é um episódio muito importante. Cada episódio que vem eu falo que é um episódio importante porque parece que a gente vai sobressaindo, né, as informações, as temáticas. Então nós estamos aqui hoje para conversar sobre um tema muito importante dentro desse universo do varejo, e não só do varejo também, mas como também no universo corporativo, do mundo das decisões, do mundo das organizações. E o tema de hoje é governança e liderança. Como decidir rápido, cobrar certo e manter o time junto, unido, na pegada, nas decisões, né? E sem muita delonga, por trás de toda empresa que cresce de verdade, existe muito mais do que estratégia, planejamento ou até mesmo bons produtos. Existe liderança, existe tomada de decisão sob pressão, existe a capacidade de organizar o caos e transformar a execução em resultado. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Nosso convidado de hoje tem uma trajetória sólida em operações e transformação, com passagem por ambientes complexos, onde eficiência, governança e resultado não são discursos, são obrigação. Com formação em engenharia e uma visão extremamente prática de gestão, ele construiu uma carreira sólida, liderando operações, estruturando negócios e ajudando empresas a saírem do papel ou transformarem as suas operações atuais e entregarem o que precisa ser entregue de verdade para os clientes, para o conselho, para os sócios, para os colaboradores e para o universo do varejo. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso Loucos por Varejo o Ícaro Borrello. Me corrige, Ícaro, se eu falei o seu nome errado, Ícaro. Tá certo, Ícaro Borrello. Borrello. Ícaro, fica à vontade para se apresentar para o pessoal. Falei uma explanação rápida, porque se a gente for falar de currículo, a gente vai ter que gravar uns 3, 4 episódios aqui, né? Claro, imagina. Obrigado, um prazer, Edson, estar aqui. Uma apresentação muito rápida, eu sou Ícaro Borrello, estou com 37 anos, tenho 20 anos mais ou menos de carreira, engenheiro civil de formação. E ao longo da minha jornada eu tive, como engenheiro civil, ali um primeiro terço totalmente focado em engenharia civil, em construções, remodelações. E a partir dali, há mais ou menos 15 anos, eu tenho estado muito ao lado de bens de consumo e varejo, muito mais próximo do varejo, varejo alimentar, varejo de moda, joalheria, varejo de farma, enfim, tanto como consultor quanto como operador. Então, tem um pouco desse misto aí de aprender a colocar as coisas no papel e aprender a tirar as coisas do papel e ir para a execução real, de fato, ali. É as duas faces da moeda. É as duas faces da moeda. Porque quando a gente fala em consultoria, a consultoria ela traz consigo uma experiência, né? E por mais que a gente, numa operação nova ou numa operação que a gente já tenha conhecimento, a consultoria ela é super válida, mas se não colocada em prática, ela é utopia, né? E aproveitando essa introdução, Ícaro, quais as experiências que você teve nessa... A gente vai ter outros assuntos aqui importantes, mas até para entrar um pouco nessa linha de experiência, de liderança, quais as experiências que mais te moldaram como líder nesse processo, nessa conjuntura entre consultoria e execução? Quais foram que mais te moldaram como líder mesmo? Que você realmente entendeu, falou, agora eu sou líder. É uma ótima pergunta, assim. No final, eu acho que o que me moldou como líder aconteceu até mesmo antes de eu começar no mercado de trabalho. E uma breve história, assim. Os meus pais, eles se conheceram na indústria e decidiram sair da indústria, né, automotiva na época, para empreender. Então foram comerciantes a vida inteira, né, de donos de padaria, hotel, churrascarias, motel e etc. E ali, olhando eles trabalharem, assim, eu aprendi que a melhor coisa que eu poderia fazer, né, tanto como uma decisão de empreender ou trabalhar como um empreendedor dentro das empresas, seria focar muito em gerenciar a empresa e não gerenciar o emprego. Então, é dessa forma que eu acredito que um líder deve agir. E a partir daí, né, você tem que cumprir algumas camadas ali que facilitam um pouco a vida de cada um dos líderes.
Então, sempre dar clareza, né, dar direção, sempre priorizar as tarefas, as atividades, aquilo que de fato gera valor. Montar equipes fortes, né, escalar as pessoas corretas no lugar correto e manter essas pessoas bastante motivadas. Dar ritmo, dar cadência, mas principalmente, né, que foi o exemplo da onde eu obtive dos meus pais, é a liderança por exemplo. É fazer aquilo que você espera que os seus colaboradores façam. Executam. Exatamente. E tem muito disso também, até tem muitas escolas, muitos coaches, muitos preparadores de equipes, tem muitas teorias, metodologias, mas nada como estar realmente envolvido com a equipe num desafio, né? E por mais que você tenha, eu falo muito sobre o generalista e o especialista, muitas vezes o líder tem que dançar balançar os dois pratos ao mesmo tempo, tem uma questão também de ser espelho, né? De conseguir, como a gente conversou no começo, que eu te levo algo como uma consultoria, mas eu executo alguma parte disso também, para que você entenda como executar, mas qual o limite disso para que isso não vire um desafio para o líder em ter que resolver mais do que direcionar mais? Como é que você aplica isso nas operações? Como é que você introduz essa parte de direção versus execução, mas sem ser um carregador de piano solo, né? Para evitar o carregador de piano solo, a centralização, ou até mesmo a microgestão, que eu acredito? Assim, você tem que dar a direção clara, né? A partir da direção clara, você denomina papéis e responsabilidades. Quem é o dono daquela tarefa, ou daquela atividade, ou daquele projeto? E para dar ritmo nisso, você dá um prazo, né, para a pessoa, e por final você suporta aquela pessoa com algum conhecimento específico, né, ou com alguma informação que ela não tenha, de modo que você consiga dar o máximo de autonomia possível para essa pessoa, para que ela te volte, né, com capacidade criativa, e assim, né, você soma experiências e você aumenta o potencial das suas entregas. Legal. Aproveitando essa linha, e o que um líder não pode terceirizar? O que um líder não pode terceirizar? Formação de equipe, né? Montagem, formação e acompanhamento da equipe, sem dúvida nenhuma. A direção, né? Obviamente, né? A priorização das atividades, mas eu focaria muito na equipe, assim, né? Como é que você forma uma equipe muito bem feita? Como é que você molda ela dentro dos valores que você acredita? Então, os valores que eu acredito para uma montagem de equipe é montar uma equipe inconformada, com um senso de urgência alto, com uma capacidade de execução muito alta e com uma dor de dono muito elevada. Assim. Eu sempre levo esses 4 comportamentos junto comigo. Quando você monta uma equipe pautada nisso e você dá autonomia para que eles tenham o poder de criação, os resultados com certeza voltam de uma maneira muito potencializada. Isso vem muito de encontro também a dar o seu espaço. Quando você começa a dar a autonomia, e eu falo muitas vezes até nas operações, que é a autonomia assistida, né? A gente começa a dar uma autonomia assistida, até porque tem algumas execuções de liderança que a gente precisa acompanhar, porque o resultado ele não tem espaço para erro, porque um erro pode ser desastroso para a operação em todos os âmbitos, né? E onde é que você vê mais hoje os líderes falhando nesse processo, Ícaro? Dentro da tua caminhada pelas operações, você percebe, poxa, os líderes andam falhando muito nesse ponto aqui, nesse sentido de responsabilidade de líder mesmo. Em sentido de responsabilidade de líder, talvez na formação e desenvolvimento de equipes. Está sempre voltado a pessoas. Sim, talvez em alguns até um pouco daquele... Se eu montar uma equipe muito forte, essa pessoa pode me substituir no futuro. Eu acho que é um pensamento que tem que ser completamente ao contrário, né? Se eu montar uma equipe muito forte, ela vai me trazer uma complementariedade de modo que eu consiga me né? alavancar cada vez mais. Sim, e isso entra muito na questão da microgestão, né, que você comentou também, que é realmente quando eu começo a ter uma centralização por ter medo. Aí eu falo, né, falta de coragem, né? A gente estava conversando um pouco antes de começar, né? O líder ele tem que ser um pouco corajoso também para tomar algumas decisões. E isso envolve também a questão dessa microgestão. Eu vejo em muitas operações, e com certeza que você já passou por muitas operações com isso também, que é realmente essa centralização, muitas vezes, de alguns pontos de decisão, a falta de autonomia assistida que eu falo, e também a questão da microgestão, né? Então, o que gera a microgestão? É essa falta de capacidade, é a falta de coragem ou é a insegurança da equipe? Eu acho que a centralização é a falta de segurança, né, do líder com a sua equipe. Então isso talvez prove que esse líder ele não está sabendo formar a equipe mais adequada ao possível, com o melhor potencial o possível.
Então, tudo isso passa por escolher bem as pessoas, conseguir motivar, né, manter essas pessoas muito bem engajadas ao longo da jornada, mas principalmente montar uma equipe que tenha capacidade de execução e valores e comportamentos muito alinhados aos valores da empresa. No caso, quando eu estou numa empresa, eu sempre aplico os valores que eu comentei, né? Inconformismo, senso de urgência e a dor de dono. Independente de como a empresa se enquadra no cenário competitivo contra os concorrentes, esses comportamentos não vão fazer mal para nenhuma empresa. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E agora, até pensando um pouco nessa fala, existe uma questão de, vamos lá, de pessoas. A gente vê aqui, a gente já entendeu muito bem que temos um desafio que é pessoas mesmo, né? Tem pessoas, até falo que se eu tenho pessoas com vontade de fazer, pessoas que tenham um senso criativo, tenham um senso de dono, né? Tem um alinhamento com o propósito da companhia, você consegue ter uma constância melhor, aí você consegue cadenciar melhor o plano. Vamos lá, a gente está falando que tem um plano executivo, existe uma questão de conselho, decisões de conselho, que a gente vem de decisões de planejamento de board, e existe outro lance que é a execução pura na prática, né? Onde a equipe realmente vai executar aquilo, ter uma cadência daquilo, as pessoas com um propósito sobre aquilo. E isso traz muito uma questão também de criar-se uma cultura ou melhorar a cultura atual. Eu acho que entrando na linha agora de pessoas, performance, alinhamento, cadência, a gente entra numa linha um pouco também de cultura, né? Como é que as pessoas hoje estão, como trabalhar melhor a equipe para que ela esteja realmente aculturada com os propósitos da empresa. Como é que você trabalhou isso nas operações? Teve alguma operação que você entrou em uma cultura um pouco diferente daquilo que você já tinha passado, ou precisava mudar uma cultura, ou do zero, ou transformar? Fala um pouquinho sobre essa experiência sua com relação à cultura dentro das organizações. Por ter trabalhado na maioria das operações, né, elas estavam necessitadas do ponto de vista financeiro e operacional, né, tendo que ter viradas importantes assim de chave, de tipos de pensamento. Quando a gente chegou, a gente remodulou todas as culturas, né? E remodelar as culturas não é só você escrever missão, visão, os comportamentos que você espera e colocar uma placa na parede. É de fato liderar pelo exemplo, é de fato criar um ambiente meritocrático em base daquilo que você acredita que seja bom para atender a sua estratégia. Né? É de fato recompensar as pessoas e também, de certa forma, desligar as pessoas que não fazem sentido mais para aquele ambiente. Né? Então, você acaba formando assim, um grupo muito coeso que tem um único propósito, né, definido pelo conselho e pelo CEO como qual que é o objetivo principal que você quer atingir em determinado espaço de tempo. Mas a receita do sucesso, na minha humilde opinião, é ter as pessoas corretas, colocadas no lugar correto, com alta capacidade de execução, mas principalmente com valores que estejam totalmente alinhados à estratégia, a extrair o máximo potencial daquela estratégia. E nessa linha da cultura, de padronização, não tem como eu andar com um trem, seja ele com 2 ou com 200 vagões, de forma desalinhada, né? E isso envolve muito também ter alguns momentos de pressão. Eu acho que as coisas... não é a pressão do líder, é a pressão sofrida pelo mercado, é a pressão exigida pelo cliente, consumidor, é a pressão exigida porque a gente tem um universo também de sócios, não sócios diretos da empresa, que exigem isso também. Como que a gente eleva o nível, maturidade da equipe, sem transparecer ou sem dar uma sensação de medo, de pavor, né? Como é que você trabalha um pouco isso dentro dessa gestão com essas pessoas, com esses líderes hoje? Claro. O que eu penso sobre, assim, tem duas coisas que são muito diferentes, né? Trabalhar sobre pressão e trabalhar sobre tensão. Eu gosto muito de trabalhar com as minhas equipes sobre pressão. E o que é essa pressão? No final, é estabelecer uma direção clara, dar prazos, né, dar metas, dar indicadores, cobrar em cima desses números, ser duro com o tema e não necessariamente com as pessoas, né? De modo que você crie um ambiente ali colaborativo, um ambiente extremamente respeitoso, mas que você extraia os valores que você precisa. A tensão já é diferente, né? Quando você ultrapassa as barreiras ali, vamos dizer até éticas ou de respeito, morais, para extrair algum resultado. E eventualmente no curto prazo, eu acho que isso pode até funcionar, né? Porque as pessoas vão ligar um sinal de alerta e elas vão começar a correr um pouco mais. Só que isso funciona durante 2 meses, 3 meses, isso não é
sustentável Ele não para é uma perene, companhia, né? de maneira Ele nenhuma. não é perene. Então, você começa a ter um turnover muito alto, você começa a perder talentos muito bons e é muito difícil encontrar gente boa. Nas operações que eu toquei, tinham médias de 5.000, 6.000 pessoas. E você encontrava ali 3 ou 4 pessoas que de fato tinham assim uma capacidade de execução diferenciada. Então, você tem que cuidar dessas pessoas. Para cuidar dessas pessoas, a única maneira que eu encontrei é cuidando delas genuinamente, se preocupando genuinamente. E aqui não estou dizendo do ponto de vista de criar um ambiente de diversão dentro do trabalho. Eu não acredito muito nisso, eu acredito numa maneira um pouco mais pragmática, mais gentil, de modo que você cuide dessas pessoas e que traga para elas benefícios, né? Tanto do ponto de vista emocional, mas também, principalmente do ponto de vista financeiro. Perfeito. E nesse processo com esses talentos, você tem alguma prática de escutar muitas ideias, questionamento? Você falou que um dos pontos é ter esse senso de inconformismo, né? E nem sempre a inconformidade, ela por si só, ela é uma ideia, ela pode ser um ajuste, uma regulagem de flap, que a gente costuma falar, né? Como é que você faz esse trabalho, por exemplo, quando você separa, você enxerga lá, vamos lá, você liderou um grupo que tenha 5.000 pessoas ali na ponta executando e você percebe os talentos, como é que você faz esse trabalho de aproximação para poder entender como você pode subtrair melhor a performance, o entendimento, o conhecimento daquelas pessoas? É um trabalho muito de one-on-one, tete-a-tete. Bom, você teve em cadeiras de alto escalão, possivelmente não por querer, mas por questões de estrutura operacional, não poder estar sempre ali no chão de fábrica. Como é que vocês faziam essa rotina, até para conhecer um pouco melhor também o cara que estava lá na ponta? Como é que era a sua rotina nesse dia a dia, o Ícaro? A maioria dos varejos que eu liderei, ele tinha pelo menos 300 ou 400 lojas espalhadas pelo Brasil. E tudo acontece na ponta, assim, né? Tanto no lado físico quanto no lado digital. Então, para coletar o máximo possível de informação, eu tenho agendas semanais com essas pessoas, né? Com os gerentes de loja, os gerentes regionais, os gerentes divisionais, vendedores e vendedoras, de modo que você extraia o máximo de informação possível para estar tentando ler a cabeça dos consumidores, a cabeça de fato do cliente final. Isso para o ambiente, né, de, vamos dizer assim, comercial, operações. Quando a gente vem mais para o lado do back-office, do escritório, a prática que eu gosto de fazer é toda vez que eu faço uma reunião com um liderado direto, chamar mais alguém da equipe, ou talvez fazer uma reunião um pouquinho mais ampla, mas que também mais colegiada, para que essas pessoas tragam as experiências delas, do que elas estão vivendo e sofrendo ou aprendendo no dia a dia. E 2, para que se tenha uma troca também e que elas consigam evoluir. Então isso só vai voltar do ponto de vista positivo para a empresa. E aqui eu estou falando assim, de fazer coisas pragmáticas. Eu não acredito em reuniões de 30, 40, 50 pessoas que não se decide muita coisa. É muito mais assim, né? Vamos fazer algo aqui mais petit comité, palpável, né? Mas que a gente consiga extrair de fato algum valor, mas não que fique aquela conversa de alto nível. Vamos sentar e conversar de fato com quem está operando ali na ponta. E aí tem muito de entrar nas médias gerências, a primeira liderança e etc. Eu acho que isso tem uma riqueza muito grande. Eu acredito fortemente que quem toca a companhia é a média gerência, né? Quem dá a direção é o CEO, né? Os executivos, mas quem toca a companhia, de fato, é a média gerência. É quem está ali na frente, né? Sem dúvida nenhuma. Quem está abrindo a porta ali realmente, falando com o cliente na ponta, também ajudando esse processo. Eu até, conjecturando com alguns executivos, a gente fala muito sobre o grande desafio hoje, real do CEO, hoje é pessoas, ponto. A parte técnica, a parte operacional, a parte estratégica, a parte de compliance, aí governança. A gente hoje tem muito artifício, a gente tem hoje muito acesso à informação, a case, a experiência, a preparação. É claro que nada se compara a estar hands-on, estar junto ali e fazer a execução, mas o grande desafio do líder, principalmente quem está nas cadeiras mais na ponta, lá em cima, é realmente o entendimento de pessoas, né? Porque quando você entende de pessoas, as pessoas entendem de processo. Entendem de processo, elas entendem de produto, entendem de negócio, entendem. Então, essa cadeia acaba funcionando. E entrando nessa questão mais prática de governança, Ícaro, como é que você enxerga... Bom, temos o conselho, temos o corpo executivo, aqui se limita o conselho, aqui é a responsabilidade do corpo executivo. Como é que você tratou esse processo aí na sua trajetória? Como é que você separou bem isso? Porque eu acho que é um grande desafio hoje que muita companhia tem, até onde o conselho está
sendo eficaz ou está começando a prejudicar a operação? Como é que você tratou Claro. isso? Eu não acredito num conselho executivo, né? Tem o papel dos executivos da companhia, do CEO, e tem o papel do conselho. Desenhando isso numa linha do tempo, assim, para mim o conselho, não, desculpa, o CEO ele diagnostica, prioriza e define as regras do jogo, né? O plano de jogo. Como é que a gente vai jogar, qual que é o nosso principal objetivo, aonde a gente gostaria de chegar. Para mim, o principal papel do conselho é desafiar esse plano, né? E aí, aproveitando as N experiências que o conselho tem, porque de fato conselhos fortes, né, ajudam muito e as pessoas têm muita expertise já, a experiência do mercado. Perfeito. Então, o conselho ele tem que desafiar, né, o CEO para que você extraia mais valor daquele plano. Ajudar criticando até, né, no sentido de, olha, será que você olhou por essa ou por essa ou por essa perspectiva ou ângulo? Provocar o CEO. Provocar o CEO. E a partir daí, com esse plano de jogo ajustado e acordado, o CEO, junto com os executivos, tem, né, por obrigação de colocar esse plano em prática, né? E o conselho volta de novo, checando, né, praticando ali a alta governança, no sentido de as coisas que a gente combinou estão acontecendo. Então, eu vejo essas duas separações, né? O CEO com os executivos definem o plano de jogo, o conselho critica, desafia, né, e acompanha audita, a execução. Poderia dizer assim? Exatamente. Audita se isso operacionalmente isso está de fato acontecendo, né? Sim. E quando isso, não sei se você já teve em alguma operação que teve esse processo, quando isso anda de forma misturada, a confusão é grande. O desalinhamento começa lá em cima no topo e, consequentemente, ele se espelha para meio e base de pirâmide, e aí você tem uma operação totalmente desencontrada. Sim. Né? Onde, inclusive, quem está lá na ponta não entende se o caminho A ou B é o correto, porque chegou para ele um pelo A e outro pelo B. Quando isso se mistura, realmente a confusão é grande, né? Já teve alguma experiência disso ou já teve algum case que já tenha conhecimento sobre essa confusão? Eu já tive em ambientes, principalmente em empresas de controle familiar, onde a família cresceu o negócio e tem muita experiência no negócio. Então é natural que se tenha uma entrada um pouco maior na semana, ali no dia a dia. Eu acho que tem que se adequar, cada um tem que se flexibilizar, se adaptar ao ambiente e entender como é que você extrai o máximo potencial da soma das duas experiências, capacidades e etc. Né? Então, eu acredito nessa questão de CEO define o plano e executa, conselho desafia e cobra. A gente sabe que, eventualmente, principalmente no Brasil, as coisas não funcionam desta maneira perfeita. Mas por uma questão cultural... Cada empresa tem a sua característica. Assim, então as coisas vão se modelando, vão se adequando. Para mim, o importante, né, independente do papel, se você for um vice-presidente ou um presidente, na minha humilde opinião, você tem que respeitar a pessoa que está pagando a conta. É ela que, de fato, está botando o risco ali final. Né? Então isso tem que ser respeitado. E aí, Carol, até pensando em operações, quando a gente fala... Vamos lá, a gente tem um grupo de empresa único, um grupo econômico único. Você, quando começa a trabalhar algumas operações, que você começa a abrir suas franquias ou outros sócios, cada um com um pensamento diferente, aí você começa a criar as reuniões de alinhamento em que se discute muita coisa, cada um tem um ponto de vista, né? Não sei se você já teve alguma experiência com isso, com abrir outras franquias, outras lojas, outras operações, braços da operação, e como que você gerenciou, como você administrou isso, porque são sentimentos diferentes de... vamos lá, eu compro uma franquia, seja uma rede que seja, ela tem lá todo o teu cofre, tem todo o seu aparato estrutural para poder operacionalizar, mas eu tenho pessoas com ideias, pensamentos diferentes e que muitas vezes querem quebrar um pouco aquilo que tem já no próprio regulamento da franqueadora, né? Essa parte de franquia, assim, conta um pouquinho pra gente como é que você enxerga como gerenciar isso, como estruturar isso, até porque hoje a gente tem muita gente assistindo aí que está pensando em montar uma operação, tem alguma iniciativa que pensa depois em abrir isso num modelo mais franchise. Qual seriam os pontos de atenção para essa turma hoje com relação a esse processo aí? O principal benefício de se abrir uma franquia para a marca, né, no final, é você conseguir expandir mais rápido a sua operação. Talvez o principal risco é que você perca o seu modelo, seu padrão de modelo
operacional. Certo. Então, a boa governança tem que cuidar para que isso não aconteça. Mas, por outro lado, a escuta ativa é muito importante. Então, a gente estava comentando aqui dos meus rituais, né, rotinas que eu tenho para falar junto com quem está na ponta, quem está na loja, vendendo, operando e etc. O franqueado, ele não deixa de estar nesse meio, né, de operadores. Talvez com uma visão até mais abrangente, mais holística, né, com a visão do dono na ponta. E, de fato, entendendo ali o que aquilo está impactando no dia a dia e no bolso Isso soma, dele. né? Isso acaba somando Sem dúvida. também. Então tem que ser um processo, ao meu ver, que tem que ter regras claras, né, rotinas e processos muito bem desenhados para que você mantenha a boa governança, mas também tem que ter essa terceira perna, que é a escuta ativa, né? Você, como CEO ali ou como um executivo, sempre estar atento ao que está acontecendo na ponta, sendo ela para uma operação própria ou sendo ela para um modelo de franquia. Claro que numa operação própria é mais fácil de você manter o modelo operacional. Numa franquia, você precisa arrumar ferramentas que você consiga manter esse padrão. Até por questão do teu braço você alcançar todo esse tamanho, esse Exatamente. crescimento também, né? Bom, não sei se você está gostando, temos aqui mais algumas perguntinhas aqui pro Ícaro, papo muito alto nível, como eu falei, né? Manda sua mensagem aí, comenta aí o que você acha, faça mais perguntas. Pode fazer pergunta pro Ícaro, tá? Depois o Ícaro recebe lá as perguntas, com o tempo a gente vai respondendo. Quem sabe até gravamos outro episódio para responder essas perguntas também. Só para recapitulando, a gente falou iniciar por pessoas, a gente falou de organizar processos, a gente falou de cultura, a gente falou de governança, de estruturar a governança, a gente falou de crescimento também, os pontos de atenção, o Ícaro colocou muito bem os pontos de atenção, até pela experiência também, com relação quando a gente pensa em crescer e escalar. Agora, Ícaro, vamos lá, trouxe as pessoas boas, processo definido, planejamento claro, execução fluindo, comecei a bater os indicadores que eu precisava começar a alcançar, equipe alinhada, tenho minhas ritualísticas, tenho as minhas alçadas definidas com board, com conselho, com sócios, tudo fluindo bem. É hora do executivo botar o pezinho na mesa um pouquinho e descansar? De maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Eu acho que aí, quando você entra numa zona de conforto, é que você começa a perder o jogo, né? Se você decide não crescer mais, alguém está crescendo e está tomando o seu espaço no mercado. Então, esse comportamento que eu sempre cito, né, de ter uma equipe inconformada, a busca pela excelência operacional, a busca por crescimento, por novos produtos, por novos canais, novos meios, né, para geração de receita, fazem parte da vida dos executivos, fazem parte da vida geral ali de pessoas que estão o dia a dia, liderando. Né? O cara toma no café da manhã, o que nós vamos fazer diferente hoje, né? Foi isso que eu citei no começo da entrevista, que é a importância da pessoa gerenciar a empresa e não o emprego. Às vezes está confortável, ela vai tocar a bola de lado ali, ela está gerenciando o emprego. Isso vai ser benéfico para o médio e longo prazo da empresa? Não vai ser benéfico. Então isso vai voltar de uma maneira negativa para a pessoa que está tomando essa decisão de ficar um pouquinho mais com o pé no acelerador mais alto, né? Então, imagina. Então, de certa forma é isso, assim, né? Se você para de crescer, alguém vai crescer no seu lugar. Se você não tem as pessoas com esse sentimento, né, de dono, sentimento de inconformismo, você começa a baixar um pouco a temperatura e a pressão. É claro, né? Todo mundo é ser humano. Tem dia que você não está 100% focado. Então, é aí que entra o tal da disciplina, né? Você precisa manter uma alta disciplina, um plano estratégico muito bem trabalhado, claro, de modo que você, a cada ano que passe, conquiste mais espaço dentro do mercado que você compete. Até porque costumo falar de uma maneira muito prática, que é, se eu cochilo um pouquinho, alguém vem e começa a comer minha marmita, e quando eu vi a marmita tá vazia. Exatamente. Né? Então eu tenho que estar sempre de olho. E não é só concorrência, é os movimentos de mercado mesmo, tendência de produto, né? E aí, até falando de produto também, quero entrar um pouco nessa temática. Você já teve em diversos tipos de operação, com diversos tipos de produto, tem as questões das sazonalidades do mercado. Como é que dentro da alta gestão esse cuidado com o produto? Eu sei que tem os braços ali responsáveis por toda essa parte de gestão, cadência e ciclos de produto, né? Desde a compra, desde o supply chain, enfim, todo o processo que a gente sabe que acontece. Qual é a grande preocupação de um CEO hoje quando se fala em portfólio,
em produto, ou que seja produto barra serviço, né, prestado ali, qual é o grande ponto que fica na cabeça de um CEO quando se fala dos seus produtos, né? O que passa na cabeça do CEO com relação a isso? Na minha cabeça, pelo menos, o que passava muito, né, e o que passa é processo de inovação, ciclo de produto. Né? O mercado é muito ágil, cada hora entra um novo concorrente no mercado, e se você não pensa em inovar, em prover uma experiência nova para o cliente, tanto do ponto de vista de produto, de serviço, ou de experiência em loja, experiência digital, você vai ficar para trás. Então, não é só ser um fast follower, né? É de fato, para uma empresa grande, você gerenciar essa tendência, você criar uma nova demanda que sequer o consumidor sabe que ele precisa daquilo. Mas quando ele começar a ver aquele novo produto no mercado, ele vai sentir desejo por aquilo. Então o que eu costumo dizer é assim, dependendo do tipo de mercado, por exemplo, você vai numa camisaria, né? A gente compra 10, 15 camisas brancas ao longo da nossa vida. Então você não precisa ter tanta inovação. Às vezes você coloca um botão ou uma gola diferente, inovou, mas está um processo razoavelmente igual. Agora, dependendo do outro mercado, né? Um varejo mais fashion, mais de moda, você precisa inovar constantemente, né? A pessoa não vai comprar, por exemplo, essa aliança que eu tô aqui no dedo, 5 ou 10 vezes, né, na vida. É muito difícil que isso aconteça. Então você precisa manter um processo de inovação permanente, né, e recorrente, de modo que você possibilite essas pessoas a comprarem. Uma outra questão que preocupa muito também, o Brasil ele passa por ciclos de inflação muito elevados. Só que a inflação só vem na ponta do consumo, né? E o salário ele acaba não aumentando na mesma velocidade. Então, no processo de inovação, você precisa criar maneiras de adequação ao bolso do consumidor do brasileiro, né? Ele precisa continuar tendo a possibilidade de comprar, ou seja lá qual for o artigo que ele deseja. Se você não fizer isso, algum dos seus concorrentes vai fazer, e aí ele vai morder o pedaço ali do seu bolo. Isso é importante até porque quando a gente fala em assim, varejo no seu sentido mais amplo, né? A gente tem os produtos para tipo de perfis um pouco mais, então os padrões mesmo. Nós vivemos num país continental com diversos tipos de padrões de vida e muita coisa é desejo das pessoas que estão numa camada um pouco mais inferior economicamente ter acesso a algumas coisas, né? Isso acaba abrindo também, aí até abrindo um pouco um viés que agride também a economia, e muitas pessoas não têm visão disso, que começa a ser as questões de pirataria, as questões de produtos falsificados. Aí a gente começa a ter, aí a gente tem um universo lá fora que produz isso com um volume gigantesco, né? Qual é o trabalho hoje das operações quando você tem uma concorrência desse tipo, onde às vezes você tem até a tua marca exposta nesse produto? Claro que tem uma questão jurídica envolvida, tem toda uma questão de marcas envolvidas, mas como que luta hoje uma grande operação? Ela tem esse risco e tem esse desafio. Como tratar isso hoje? É difícil, né? É difícil porque é um ambiente muito amplo que você não controla a ação dessas pessoas que estão fazendo práticas não tão éticas. Eu acho que é uma maneira de atacar isso, é uma maneira oposta. É como é que você fortalece a sua marca de modo que você gera o desejo para a pessoa comprar na sua loja, com a sua marca, e não o produto alternativo ou eventualmente o produto falsificado. Então, o varejo ainda tem muito o quê de desejo, de quero comprar naquela marca porque é a marca que me proveu uma experiência muito adequada, muito bacana. Então, o fortalecimento da marca, para mim, ao meu ver, é o que de fato faz, que mitiga esse problema de pirataria, de falsificação, desses concorrentes. Concorrência desleal. Desleais, isso. E aí entra muito, Ícaro, na questão de o produto passa a ser um meio. O que conta também, e aí é um alicerce muito forte, é a experiência com aquilo que se tem, né? É o atendimento, aí vem de pessoas preparadas, pessoas com propósito, pessoas querendo fazer acontecer, não só por uma remuneração no final do mês, mas sim para provar, até porque eu falo, e é importante até para quem está ouvindo, eu falo muito uma coisa, e discutindo com outros executivos aqui, a gente tem a mesma visão de que o mais importante daquilo que eu estou fazendo naquela hora é o legado que eu estou deixando e a experiência que eu estou agregando dentro da minha mochila. Sem dúvida. Porque as operações, elas giram, são cíclicas. Hoje estou na operação, amanhã pode ser que, por, enfim, qualquer decisão, eu não esteja mais nela.
Mas algumas questões eu carrego na minha mochila e isso ninguém tira. Então, a experiência que eu coloco... Porque se você... eu não sei se você já teve alguma experiência como essa, de que o cliente não acompanha mais nem somente a marca, ele acompanha o cara que atendeu, o executivo, ou o vendedor, ou a pessoa que atendeu. Onde está fulano? O fulano mudou, foi para outra loja. Ah, então vou comprar lá, porque eu gosto de comprar com aquela pessoa. E aí volta lá no início, Ícaro, quando você falou de pessoas, ter as pessoas realmente alinhadas, com um propósito junto com você, com a cultura. Por quê? Porque isso não só para segurar o talento, mas também para que esse talento consiga, que você comentou também, de eu criar novos talentos, eu criar novas lideranças, né? Sim. Então, isso é um fator muito importante nesse processo. Ícaro, voltando na questão, quais os indicadores que o Ícaro hoje, dentro de uma operação, aí, claro, cada operação tem o seu viés, mas quais os indicadores que você não abre mão de avaliar dentro de uma operação? De maneira geral, assim, são 3 grandes blocos, ao meu ver. Os financeiros, obviamente, né? Principalmente geração de caixa, né? Geração de caixa operacional e fluxo de caixa livre, né? É isso que sustenta, é o coração da empresa. O EBITDA é algo muito legal, muito bacana, mas é um resultado contábil e que eventualmente pode até ser... O importante é puxar a gaveta e ter o dinheiro ali. E ter o dinheiro ali, exato. Então, o primeiro bloco dos financeiros, né, rentabilidade e fluxo de caixa é muito importante. O segundo bloco dos operacionais, né, e aí depende de cada modelo de negócio, né, mas hoje tem muito o que de fazer entregas em prazos muito curtos, né? E você atender o cliente no prazo específico, saque principalmente, né? Você está prestando um bom atendimento no pós-vendas. Então esse é o segundo bloco. E aí você tem N tipos de indicadores de qualidade, enfim. Essa temática operacional. Operacional. E o terceiro grande bloco que eu vejo, né? E talvez um dos mais importantes, é a opinião do cliente, né? A satisfação do cliente. O que você está extraindo ali de insight para o seu negócio que você consiga transformar aquilo em... Aplicar aquilo estrategicamente para ser vencedor, né? Ou minimamente para mitigar um problema, né? Se aquilo não é a sua fortaleza. Então, eu vejo esses 3 grandes blocos: financeiro, operacional e dados de cliente, né? Experiência do cliente. Relação com o cliente. Até porque hoje a gente tem em algumas empresas um trabalho de dash muito bonito, né? Os números são muito bonitos, mas você observa lá no fundo que a empresa está numa linha de risco muito clara. Muitas vezes com um financeiro adequado, né? Muitas vezes com operação equilibrada, mas sem assistir realmente essa questão da experiência do cliente, que eu acho que é o ponto fundamental do varejo, estar sempre olhando para esse como um pilar central entre os dois, sem dúvida, entre os dois patamares. Eu já peguei operações que estavam saudáveis financeiramente, né, com processos bem estabelecidos operacionalmente, mas que não tinham aquele zelo, né, aquele treinamento na ponta, de modo que a gente conseguisse dar um padrão operacional ótimo, um atendimento muito bom. E o que a gente passa, né, para os times de operação, para os times comerciais, é que todo mundo é cliente, né? Eu sou cliente de um salão de cabeleireiro, de um restaurante, de uma farmácia, e eu quero ser muito bem atendido. E os vendedores, as vendedoras também são, né? Os operadores também são. Então, eles também precisam prestar ciclo, e prover um ótimo atendimento. Então, eu já peguei operações com o financeiro saudável, mas com a experiência do cliente se deteriorando. E a consequência disso, né, ao meu ver, e estava caminhando para isso, essas operações, é que você vai perdendo cliente. A cada 10 você perde 1, perde 2. No final, isso impacta fortemente na sua receita inicial. Quanto menos receita, menos sobra no final do dia. Sim, então, experiência do cliente, de fato, é o tema, né, que já vem na moda ali há muitos anos, que virou um clichê, mas é o essencial. Todo mundo quer ser bem tratado, né? Porque eu posso ter o caixa que for, né? Se eu não tiver mais cliente, esse caixa... Uma hora ele vai acabar. A minha mãe sempre fala, né? De onde tira e não põe, acaba. Uma hora acaba, né? Isso aí. Por mais que você tenha. Legal, Ícaro. Vamos lá. Decisões difíceis, né? A gente falou, veio navegando e sempre tem aqueles momentos, e a gente conversou aqui até antes do podcast, que quando você está numa cadeira de referência para a equipe, para a gestão, para a empresa, para o mercado, você se depara com umas decisões que muitas vezes você não tem a jornada, o mapa de decisão, aquilo muito claro, mas você precisa decidir, né? Como é que você lida com situações no dia a dia
em que se depara com perguntas que você fala, eu preciso de 2 minutos para te dar uma resposta, um direcionamento para isso, né? O que o Ícaro faz geralmente quando vem se depara nas operações com esse tipo de situação? Quando você vira CEO, assim, eu costumo brincar que não cai um bastão de conhecimento, não cai uma luz de conhecimento na sua cabeça. Você não tem resposta para tudo. Mas o mais importante é que você se cerque das pessoas corretas, né? E eventualmente quando você não sabe responder algo, não tem problema nenhum, né? Vamos lá, vamos colegiar um pouco mais essa decisão, vamos chamar as pessoas que estão envolvidas naquele tema e vamos tentar, né, de uma maneira colaborativa, sair ali com a melhor decisão pro negócio, né? Não uma agenda pessoal de maneira nenhuma. Então, eu acho que não tem problema nenhum você dizer que não tem uma resposta momentânea, né? Acho que o problema é você querer responder algo que vai gerar uma incerteza para a companhia e não vai gerar benefícios, né? Então, trazer mais gente para a mesa para tomar uma decisão mais sábia, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um mérito importante aí para os líderes. O grande barato é, eu não sei de tudo, mas a soma dos meus me trazem tudo. Com certeza. Né? Então, se cercar por gente boa, por gente que... Eu falo que sempre... Você quer ver o perfil de líder desde novo, é quando tem um problema, ele pula em cima em vez de correr dele. É o cara que fala assim, cara, eu não sei, mas vamos junto que eu quero aprender a mexer nisso, eu quero aprender a resolver, eu quero achar caminhos, né? E nesse processo de, muitas vezes, essas decisões, não só por situações operacionais, do dia a dia, corriqueiras também, existem algumas situações de decisões estruturais, né? Então, muitas vezes, mexer em alguém dentro da cadeia que tem um tempo de casa, alguém que era referência internamente ou até mesmo para o mercado, para os clientes, e muitas vezes o líder tem que tomar a decisão de mexer naquela outra liderança para que a companhia consiga abrir uma outra frente, consiga respirar do outro lado. E muitas vezes isso é coisa que as pessoas não enxergam. Como é que você lida com essa pressão do, poxa, precisei fazer um corte? Muitas pessoas falaram, as pessoas não ficaram felizes por esse corte. Tive algumas indagações, inclusive pelo conselho. Teve situações e decisões de CEO que foram ainda questionadas por conselho. Não pela dúvida da decisão do CEO, mas, poxa, a gente não imaginava que essa pessoa, esse perfil, um dia pudesse ser, enfim, liberado ao mercado, né? Eu costumo falar, está liberado ao mercado, né? Como é que você lida com essas pressões desse tipo de situação, o Ícaro? Eu acho que uma boa conversa resolve muita coisa, assim. Se você explica os seus motivadores e o porquê daquela decisão, eu acho que mais da metade do caminho já tá andado, né? Agora, antes de tomar a decisão, talvez é melhor que você tenha uma boa conversa, né? Para ter esse alinhamento prévio, para não gerar um ruído desnecessário. Expõe, né, os seus motivadores, entende, né, o porquê você está tomando aquela decisão, se não é uma decisão simplesmente pessoal, né, e se é uma decisão que de fato vai fazer bem para o negócio. E depois que você, né, conversar com as pessoas chaves para a tomada dessa decisão, tome essa decisão, né, de uma maneira tranquila, segura, pé no chão, né, sem dúvida nenhuma. Porque é isso que eu falei, né, muitas vezes as pessoas não entendem, poxa, a pessoa foi desligada, foi afastada. E por quê? Era tão boa, tinha uma entrega tão boa, e nem sempre a entrega. Mas a receita do passado talvez não é a receita, né, pro futuro, né? Então, existem alguns tipos de empresa, né? Uma empresa até 100 milhões de reais requer uma habilidade. Uma empresa até 1 bilhão, outra. Uma empresa até 10 bilhões, outra habilidade e outros tipos de pessoas. São fases diferentes. Exige outras fases de perfis também, né? Então, acho que tem que se entender o ambiente, né? Tem que entender se a pessoa tá afim de continuar naquela trajetória. Às vezes ela tem 20 anos de casa, 30 anos de casa, ou 1 ou 2 anos de casa, mas não faz mais sentido, ou faz sentido continuar. Então, precisa entender, né, dentro daquelas poucas pessoas que você tem para confiar e entregar a sua operação, elas serão capazes de entregar aquilo que você precisa? Se a resposta for sim, ótimo. Se você olha para o seu time ali, principalmente quando você está chegando, bate um papo, conhece bem a fundo essas pessoas e entende que você não contrataria essas pessoas novamente, talvez é um sinal vermelho para você substituir essas pessoas. Perfeito. Até porque o processo, como você falou, né, muitas vezes eu preciso levar a operação para um outro estágio. Realmente, e com habilidades diferentes. E as habilidades são diferentes. Até porque pelas tomadas de decisões são diferentes. As arrancadas de decisões e responsabilidades são diferentes. Sim. O público
os stakeholders são diferentes mesmo, né? Então eu falo que muitas vezes essa mudança de cenário, momentos de operação, é um momento em que a gente, como responsável lá em cima, a gente tem as duas opções, ser um gerador de oportunidade ou um libertador, né? Muitas vezes a gente vai gerar oportunidades e as oportunidades nesse processo, elas automaticamente vão surgir, mas muitas vezes a gente tem que ser libertador, a gente tem que libertar aquela pessoa para ela não ficar presa naquilo, porque senão ela não acompanha a operação. Exatamente. A gente acaba libertando ela para que ela possa seguir um caminho realmente que faça sentido para ela. Não, mais uma vez, não é a necessidade do CEO, é a necessidade da do operação. negócio, exatamente. É o business que precisa disso. E não está atrelado com o tempo de casa, de maneira nenhuma. Não. Acho que, aliás, a experiência é muito benéfica, né, pro negócio. Com Né? certeza. Você ter histórico é muito importante. Agora, você tem o histórico alinhado a pessoas que estão com vontade de fazer acontecer, isso é muito poderoso. Né? Uhum. Não, perfeito. Estão gostando do bate-papo? Estamos caminhando aqui para os meios. Ícaro, a gente vai precisar fazer mais alguns outros bate-papos. Legal. Esse episódio foi liderança e governança de forma muito resumida. O Ícaro tem bastante bagagem aí, como eu falei do caso da mochila. O Ícaro tem uma mochila cheia de coisa aí legal para a gente bater o papo. Ícaro, vamos para um bate-bola final de forma muito sucinta. O que é uma boa governança na prática? Uma boa governança na prática, para mim, estruturar ferramentas, rituais, rotinas, processos, de modo que eles sejam a base ali para você tomar uma boa... Você, quando eu falo a empresa, né? A empresa tomar as melhores decisões, né? E essas decisões ouvindo as pessoas estratégicas, né? Que estão envolvidas naquele processo. Ou seja, uma boa governança é tomar decisões que sejam sustentáveis, né, ao longo da vida da empresa. Qual o erro mais comum de uma liderança? Para mim é não ouvir. Não ouvir as pessoas. Já tinha respondido isso. A decisão mais difícil de um líder? Eu acho que, pelo menos para mim, das empresas que eu passei em grandes transformações, é fazer desligamentos em massa, assim. Mas são decisões, às vezes, que são necessárias e, infelizmente, acontecem. Não são prazerosas. Imagino. Todo mundo já passou por isso. Se não passou, ainda vai passar, né, por um ambiente desse. Não quer dizer que você vai estar envolvido, né? Mas não é algo prazeroso, mas eventualmente é algo necessário. O que eu costumo pensar, né, para mitigar um pouco esse sentimento é que ao eventualmente desligar um grupo de pessoas, você está salvando todo mundo que fica. Né? É assim que eu tenho, né, gerido as corporações, e quando a gente precisa tomar decisões duras de um fechamento de negócio ou desligamento de pessoas. Corte de algum braço da operação, isso é muito difícil. A gente pensa, né, no o que será daqui para frente, né? E claro, fazer isso com transparência, com respeito, né, tendo que tomar a decisão dura, mas respeitando o ser humano que está do outro lado. Isso é muito importante, né? Legal. Até porque a gente vive num mundo que gira, né? Então, sem dúvida nenhuma. A gente pode se deparar lá na frente também com essas pessoas em um outro momento, né? Tanto da nossa vida de gestão e liderança, quanto realmente dos nossos projetos pessoais também, né? E o que para você, Ícaro, separa crescer de escalar? Isso é crescer, isso é escalar, né? O que você enxerga sobre isso? Escalar, para mim, é quando você cresce de uma maneira organizada, né, ordenada, com processos, de modo que você consiga fazer isso de uma maneira, como se fosse uma maquininha de expansão, né, de uma maneira repetida, né, e escalável, né, ou seja, você montou aquele modelo, né, então no caso do varejo, por exemplo, você montou um modelo específico de loja física, agora você vai começar a replicar ele para shoppings, para ruas, para supermercados e etc. O crescer faz parte desse processo, né, talvez as coisas se relacionem um pouco aqui. Legal. Eu tenho uma visão um pouco nessa linha também. Existe o crescer, que é eu saio do 0 e vou a 100, mas não me organizei, não me preparei para as situações adversas que vão vir, não planejei, a equipe não está realmente... Então eu consegui crescer. Foi mais no músculo, né? Na força. Exato. Ou no momento, foi propício para aquilo. Só que eu falo muito da perenidade, né? Até onde isso chega num momento de platô, até onde eu posso seguir com isso. E escalar é quando eu cresci, atingi um platô, agora eu tenho outros caminhos de escala. Eu criei uma base lá em cima, onde eu consigo agora fazer outras escalas. É mais a mesma linha, na mesma linha que você trouxe também. Uma regra de ouro para líderes. Qual uma regra que você tem para os líderes? Acho que a única regra é ser o exemplo, dar o exemplo. Legal. Daquilo que você... E ser o exemplo é não aquilo que você pense, mas aquilo que a organização pensa. Se a organização contratou bem, né, e se a pessoa que aceitou aquele desafio, trabalho, né? Aquele desafio,
também aceitou ele bem, as coisas vão convergir muito. Então, ser o que a organização espera ou ser o que você espera e ser o exemplo para esses liderados. Sendo o exemplo, as coisas funcionam muito melhor, dando o exemplo. Né? Eu vou te falar uma coisa, tem muita gente assistindo a gente, como eu, acredito como você também. Claro, a gente vem de histórias diferentes, mas a gente um dia falou assim, eu sou um cara que um dia quero liderar não para ser taxado como chefia, como eu quero liderar para fazer algo acontecer. Eu quero produzir algo com liderança. Tem muita gente jovem nos assistindo, pensando até, alguns vão entrar inclusive nas suas universidades, né, vão buscar aí suas qualificações para um dia ser um líder, quer ser um grande executivo, quer né, ter um case aqui que o Ícaro, operações grandes, já participou de operações grandes com seus diversos desafios. Qual a dica que você daria para esse pessoal aí que quer um dia se tornar um executivo, quer ter até mesmo, quer empreender e ser executivo? E só lembrando que empreender e ser executivo são duas linhas paralelas, podem andar juntas, mas nem sempre vão andar juntas. O que você deixaria aí de mensagem para essa turma aí que um dia quer ser um líder, que quer chegar a ter uma posição do Ícaro lá na frente de um CEO, um presidente de um grupo de empresas? Claro. O que eu acredito fortemente, assim, são duas coisas muito simples, né? A primeira delas, né, que eu comentei um pouquinho aqui, tenham sempre em mente, né, gerenciem a empresa que vocês estão e não o emprego de vocês. Isso é o que vai impulsionar vocês para frente. Sempre tem alguém olhando, por mais que vocês acreditem que não tenham, né, que está passando por um ambiente ali que às vezes você não está no centro das atenções, sempre tem alguém te observando. Acho que esse é o primeiro recado. Gerenciem sempre a empresa, tome uma decisão voltada para o benefício da empresa, que isso vai voltar para vocês. O segundo grande aspecto aqui para mim é nunca acredite em alguém que fala que você não pode fazer. Não respeite crenças limitantes. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com algumas pessoas. Edson deve ter passado por isso também. Com certeza. E um breve relato, eu quando tinha 35 anos, eu estava liderando uma loja, uma das operações, como diretor de operações, e eu perguntei naquela época para o meu líder, né, o que você vê como planos aqui para mim? E ele respeitosamente me disse, acho que, cara, você vai ficar mais uns 8 anos aqui na loja, mais uns 8 anos como um regional e etc. Aquilo não era a minha ambição, aquilo não era o meu plano. E eu respondi para ele e falei, eu respeito o seu plano para mim, mas em 5 anos eu vou ser o presidente da empresa. E aquilo parecia muito distante, mas eu acreditava naquilo porque eu estava me preparando para aquilo. E naquele momento ele riu, né, do meu sonho, da minha ambição. E foi ali que eu entendi que eu não precisava respeitar crenças limitantes de outras pessoas. Ninguém né? controla o seu destino. Ninguém controla. Você é detentor do seu próprio destino. Perfeito. Então, acho que são 2 recados muito simples, mas que, pelo menos para mim, fizeram muita diferença na minha vida. Né? Cuidar das empresas, né? Sendo ela sua empresa ou sendo você um gerenciador, um executivo de outras empresas ou tá numa primeira liderança, numa média gerência, gerencie a empresa, né? Tome conta daquilo como se fosse seu. E depois, se você tem essa ambição, acredita no seu sonho, não deixa que ninguém te limite. Se não der mais, se não tem mais espaço naquela empresa, pensa bem, né? Conversa com os seus líderes, eventualmente encontra algum caminho ali dentro, ou acha um outro caminho alternativo, né? Não mata o seu O sonho. universo é grande, né, Ícaro? O universo é grande, tem muita oportunidade, coisa boa por aí. Tem. Legal, Ícaro. Poxa, tá aí uma grande dica aí para quem quer um dia alcançar aí um cargo de liderança. Eu tenho uma frase no meu celular, no meu WhatsApp, que é: não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Que legal. Que é justamente isso. Eu não paro diante dos desafios. E eu esqueci de contar, mas 5 anos depois eu virei presidente de uma empresa. Perfeito. Deu certo. Perfeito. Poderia não ter acontecido nada, mas eu estaria muito infeliz se eu seguisse a crença limitante de outra pessoa. Isso não é uma arrogância de maneira nenhuma, é só um comportamento que mostra que se você quer, acredita e confia no seu plano, vai atrás. Você vai né? capaz. É isso Você aí. é capaz. Você vê, viu? 5 anos depois o Ícaro estava à frente aí no comando do grupo, tá? Isso foi determinação. Isso foi dizer o seguinte, já está sacramentado. Quando ele disse lá atrás, quando a crença limitante falou para isso lá atrás, na mentalidade do Ícaro, com certeza, ele já estava com isso chancelado. Isso não é isso aí. Eu sei o que eu vou ser. E tá aí, e fez. Então, não deixe que nada te limite, não deixe que os obstáculos vão aparecer. E parece que, Ícaro, que quanto mais a gente está determinado, mais obstáculos vão aparecendo. O nível vai subindo, né?
mas É como se fosse um videogame, né? Cada hora vai ficando mais difícil, Só mas que você vai ficando melhor mais jogador. preparado. É isso aí. você vai se tornando o melhor jogador. É isso. E outra coisa até que o Ícaro colocou e eu gostaria de deixar aqui também é, ouça bastante quem tem história, quem já passou lá para trás, 50 mais aí que está em movimento no Sem mercado, dúvida. sempre tem algo interessante. Por mais que a gente fala, não, a gente está numa outra geração, a gente está num mundo tecnológico diferente, ouça um pouquinho quem passou lá atrás, porque ele tratou com gente. E hoje, por mais que a gente tenha tecnologia, tenha produto, tenha acesso à informação, a gente lida com gente, né? Então, antes de ser líder, pense o seguinte, vou ter que tratar com gente, tá? Gente que faz gente boa seguir em frente e as coisas acontecerem. Bom, nosso papo foi maravilhoso, Ícaro. Muito obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço aqui pelo tempo. A gente vê que liderança não é só estratégia, liderança é relacionamento, liderança é pensar fora da caixa, liderança é puxar desafio, liderança é construir outras pessoas, outros líderes. O mais, e eu tenho certeza que o Ícaro tem essa experiência, que quanto mais a gente vai trazendo responsabilidade, que a gente vai compartilhando conhecimento dessas responsabilidades que a gente atua, a gente aprende sempre mais. A gente está sempre pronto. Isso é o Loucos pro Varejo. É louco por quê? Porque a gente quer sempre buscar mais, a gente quer sempre conhecer mais, a gente quer buscar mais histórias, a gente quer buscar mais cases, porque o universo é muito grande, como a gente comentou, e sempre tem uma história diferente, sempre tem um pedaço. Então, todo entrevistado que passa por aqui sempre deixa um pedaço muito importante desse todo que a gente vai construir. Então, Ícaro, mais uma vez, muito obrigado pela tua história, pela tua visão, pela tua experiência aqui com a gente. Espero que a gente possa, através dos comentários, dos compartilhamentos, ter mais outras provocações de temas para a gente bater um papo aí. Você que está assistindo a gente, mais uma vez aí, curta, compartilhe, passa para líder, passa para gestor, passa para quem você achar que é interessante. A gente tem mais temas interessantes aí que vão vir pela frente, tá bom? Meu muito obrigado mais uma vez a todos. Ícaro, até a próxima. Obrigado, um prazer. Loucos pro Varejo. Tchau, Até mais. pessoal.